Deus. Você está entendendo porque eu falei com Deus que eu quero ser ferramenta? Porque eu não te conheço, não conheço o teu coração. Mas, irmãos, eu costumo dizer, por onde eu passo pregando a palavra de Deus, pelas igrejas fora que eu passo por aí, até na congregacional, que era uma igreja que eu não conhecia o trabalho deles. Jesus, como é que eu vou me comportar ali que eu não conheço? E Deus falou, você só vai ser apenas instrumento. Irmãos, e Deus falou tremendamente que aquilo ali ficou por dias e dias a igreja comentando. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus tratou aqui dentro. Não é por fora. O Espírito de Deus penetrou no mais profundo. E aí houve mudança. Sabe por que você está na prova? Sabe por que aquele que você está orando não vem para Jesus? Sabe por que as enfermidades ainda não foram curadas? Porque está precisando haver compromisso com Deus. Nós temos compromisso com o pastor, com a igreja, com a irmã, mas não temos compromisso com Deus. O compromisso com Deus, irmãos, é diferente de eu botar a Bíblia debaixo do braço e vir para a casa do Senhor, para mostrar para o pastor, para mostrar para a mesa que eu estou aqui, mas o meu coração está muito longe de Deus. Tem pessoas aqui, irmãos, que estão aqui dentro, mas que a mente, irmãos, está longe, preocupados. E nesse momento aqui, Jesus está presente para resolver o teu problema. E você está preocupado com o problema. Irmãos, eu quero te convidar nessa manhã a sair desse teus problemas, a esquecer, pelo menos no momento da pregação. Esqueça o que está na tua mente aí. Pede a Deus para trazer cativo a Ele agora, porque Ele quer falar contigo. Irmãos, tem pessoas que falam que a libertação ela é só por ímpio. Não, tem crente precisando ser liberto. Tem crente precisando de libertação. E Jesus, Ele vai tratar hoje. Aleluia, Deus, Ele te ama. Jesus, Ele tem uma grande obra. E Ele não quer ver soldado caído. Porque ainda que você esteja ferido, Deus, Ele conta contigo. Amém? Parece que o senhor Luciano estava falando. Mulheres, estás preparada? Irmãos, para marchar com Jesus, o tema delas é bem interessante, porque adorar a Deus no mar aberto é muito fácil. Dar glória a Deus quando o mar está aberto para eu e você passar é muito fácil. Eu quero ver o crente dar glória a Deus quando o mar se encontra fechado. Aleluia. Sabe o que tem acontecido? Quando o mar ele está fechado, tem crente voltando. Tem crente voltando para o Egito porque o mar está fechado. Mas, irmãos, a palavra de Deus, a ordem de Deus é marchar. Mas quando o mar está fechado, é mais fácil voltar para o Egito. Ou seja, se o mar estiver fechado, é mais fácil voltar para a escravidão e ser escravizado pelo pecado. Mas Deus não tem isso para mim e para você nessa manhã. Irmãos, quando Israel olhou aquele mar fechado e olha para trás, à vista os seus inimigos, começa a murmurar contra Moisés. Será que não tinha sepulcros lá do Egito para nos tirar de lá, para morrermos aqui? Não foi isso que te falamos, Moisés? Deixa-nos aqui servir os egípcios. Sabe por que eles pediram isso? Porque estavam com medo. Precisavam acreditar no poder de Deus, mas primeiramente, irmãos, eles olharam para a dificuldade e achou que não ia ter condições de atravessar. Porque esqueceu que aquele que te chamou é fiel para te manter de pé e romper qualquer barreira da tua frente. E aí, Moisés, meu Deus, e agora? Moisés, por que clamas a mim? Toca nessas águas. Diga ao povo que marche. Como nós vamos marchar nesse mar fechado? A ordem dele é você passar por cima do mar. Ou ele vai abrir essa manhã, ou você vai passar por cima. Mas derrotado você não vai ficar. As águas não vai te cobrir. Sabe o que Deus estava querendo falar para Israel? Israel, eu quero que tu passe conjecturando, porque eu vou mostrar para você nessa hora que os teus inimigos que te perseguem, eles não estão te perseguindo, mas eles estão perseguindo a mim. E eu vou te mostrar que eu sou Deus. Deus queria apenas naquele mar fechado. Sabe o que Deus queria? Glorificar o nome dele na vida de Israel.
glória de Deus. Entenda que na adversidade, na perseguição, esse Deus, ele tem que se manifestar na tua vida. Por que, missionária? Porque o ímpio precisa ver que há um Deus Todo-Poderoso que atua na minha e na tua vida. Como que eu vou dar testemunho que Jesus cura, salva e liberta se eu não quero passar pelos momentos difíceis? Você acha que é só você que passa por perseguição? Jesus, quando nasceu, já começou a perseguição. Ele teve que ir para o Egito. Sabe por quê? Porque Herodes queria matá-lo. Jesus nasceu na perseguição. E você, crente, está reclamando que está sendo perseguido? Está reclamando que está difícil? Vai lá para a palavra de Deus que você vai ver o que é passar dificuldade. Você quer aprender o que é padecer pelo Evangelho? Vai lá para a palavra e aperta a mão de Paulo, do apóstolo Paulo, e pergunta a ele o que é perseguição. O apóstolo Paulo vai te dizer, através da palavra de Deus, o que é perseguição. Mas sabe o que acontece? No fim da carreira dele, ele fala: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Aleluia! Será que nós podemos dizer isso nessa manhã? Irmãos, se Jesus voltar agora, estás preparado para subir? Estás preparado para ouvir o soar da trombeta? Irmãos, se Jesus voltar agora, Jesus vai pegar muita gente de surpresa. Quando Jesus voltar e levar a igreja, muitos vão pensar que Jesus ainda não voltou e vai procurar o pastor, vai procurar a igreja, vai procurar aquela irmãzinha de oração e não vai encontrar. Cadê a irmã? Cadê o pastor? Ué, hoje não tem culto não? Ué, cadê o pessoal? Cadê o povo de Deus que se reunia aqui? Cadê aquele povo que orava? Cadê aquele povo que louvava ao Senhor? Hoje é dia de culto. Cadê aquele povo? Aí alguém que ficou também vai dizer: Jesus já levou para a sua glória. Aleluia, Deus, aleluia. Irmãos, a palavra de Deus diz que depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as potências do céu, elas serão abaladas, e então todos vão vir nas nuvens do céu o Filho do Homem com poder e grande glória. E diz a palavra de Deus que ele vai ficar nos ares e que ele vai enviar os seus anjos nos quatro ventos, ou seja, nos quatro cantos da terra, e ele vai ajuntar os seus escolhidos de uma extremidade à outra. Irmãos, isso é coisa séria. E ainda tem crente brincando dentro da casa de Deus. Irmãos, eu falo para você com propriedade do que eu vou dizer aqui agora, porque eu passo por várias igrejas, até em Petrópolis, várias igrejas pregando, e o que eu tenho visto hoje dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar quando você olha para certas coisas. É crente puxando o tapete do outro crente, é crente deixando o outro sozinho nas tarefas que era para ele estar ali junto, puxando a rede e não puxa mais. Irmãos, é crente falando mal um do outro, é crente desejando a queda do outro. Certa feita, um espírita, Paulo Hatz, o repórter virou para ele e disse assim: Paulo Hatz, o evangelho está crescendo muito, né? Você não tem medo, não? Ele, sendo espírita, sabe o que ele disse? Medo? Se eles fossem um povo unido, aí sim eu teria medo. Mas o povo mais desunido que eu conheço é o povo de Deus. Eu comecei a analisar. E aí eu comecei em várias igrejas. E comecei a pregar a palavra de Deus, o Espírito de Deus começa a revelar. E aí eu pude entender o que aquele Espírito falou. Sabe por quê? Porque muitas vezes, dentro da própria igreja, as pessoas querem puxar o tapete do outro, quer arrancar a força da cadeira para se colocar, quer arrancar o microfone à força da mão do outro.
não espera o tempo de Deus? Porque, irmãos, se você ainda não se assentou nessa cadeira, se você ainda não pegou esse microfone na mão, é porque Deus está te preparando primeiro. Enquanto elas estão aqui, Deus está preparando um outro exército para amanhã assumir essa mesa aqui. Mas o crente não quer entender esse mistério. O crente não quer entender. E ele quer tomar a postura dele ali sem ser treinado por Deus primeiro. Aí sabe o que acontece, pastor? Começa a dar confusão. Chega aqui na mesa, começa a dar confusão. Fora do tempo de Deus, não foi treinado. E aí o que acontece? Começa a cair. E aí você pensa que no culto público, que não tem visitante, que não tem ímpio, que eu cansei de ouvir, a gente vai evangelizar e as pessoas se olham muito simpáticas, mas não quero ser crente não. O crente é o povo mais desunido que eu conheço. Fui lá na igreja, do meu lado, a irmã do círculo de oração querendo matar a outra. Eu vou ser crente? Aí você olha para mim, que cara que eu fico? Aí sabe o que eu digo, pastor? Olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque, irmãos, se a gente não tiver alicerçado na palavra, sabe o que a gente faz? A gente vira as costas e vai embora. Mas eu falei, capeta do inferno, tu não vai roubar a glória de Deus, não. Tu não vai roubar o que é de Deus. E aí eu prego assim mesmo. Mas, irmãos, por isso que eu falei para você que a mensagem mudou. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer tratar com o teu coração. Deus, Ele está dizendo, estás preparado para a minha vida? Estás preparado para subir? Sabe a mensagem dessa manhã? Sabe que é uma mensagem? Ela é uma mensagem de reflexão. Para você, talvez aqui na hora, você não esteja gostando, a missionária está falando bobagem, mas quando você chegar em casa, deitar com a cabecinha no travesseiro, o Espírito Santo de Deus vai te trazer a memória. E você vai poder refletir melhor. E você vai começar a analisar a sua vida. Ei, mas não é a vida do teu irmão. A mensagem do Senhor na manhã desse dia é para eu examinar a minha vida. A do meu irmão é ele com Deus. É por isso que está dando confusão dentro da casa do Senhor. Porque quando a gente vai cegar, a palavra de Deus fala: examine o homem a si mesmo. A Bíblia não está mandando eu examinar o vizinho. A Bíblia não está mandando eu examinar o que está do meu lado. A Bíblia está mandando eu examinar a mim mesma, para que eu venha participar da Santa Ceia. Irmãos, abra sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 6. Vou tentar ser o mais breve possível. Livro de Daniel, capítulo 6. Para não tomar muito tempo, vou ler a palavra de Deus. E apareceu Ben-Hadad constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o seu reino. Versículo 2. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um deles. Os quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. No 3. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o seu reino. Aleluia. Irmãos, Daniel, quando ele foi deportado para a Babilônia, essa profecia da deportação foi Isaías profetizou lá no reinado de Ezequias, quando Babilônia mandou os embaixadores ir lá para poder saber de Ezequias. Na verdade, os embaixadores só queriam saber o que tinha em Jerusalém. E o rei, irmãos, ele abriu as portas da casa dele, do palácio dele, e mostrou para aqueles embaixadores de Babilônia tudo que Jerusalém tinha de mais precioso. E aí sabe o que acontece? Vou falando rapidamente só para chegar onde eu quero, para Deus poder falar contigo. E aí Isaías chega, o profeta Isaías chega e diz assim: quem são aqueles homens? E da onde vieram aqueles homens? Ah, eles são de uma
subir aqui e vai tomar toda a riqueza de Jerusalém. Sabe por quê? Porque o rei não vigiou. O rei abriu as portas para quem? Para o inimigo, que amanhã levaria toda a sua riqueza. Aí quando chega no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, aí Nabucodonosor sobe e sitia Jerusalém e cumpre-se a profecia de Isaías. E o que acontece? Nabucodonosor, ele leva uma parte dos utensílios da casa de Deus para botar na casa dos seus deuses. E ele leva também alguns da linhagem real, que foi profetizado por Isaías, leva alguns israelitas, que por sinal, Sadraque, Mesaque e Abednego, que Daniel fazia parte também da tribo de Judá. E Nabucodonosor leva, ele manda procurar ali jovens que tivessem boa aparência, que fossem inteligentes, que fossem pessoas bem apresentáveis, para que servisse a ele no reino dele. E aí foi isso que aconteceu. E aí no ano 605 antes de Jesus, Nabucodonosor leva cativo Daniel e seus companheiros no meio da turma lá para a Babilônia. E aí, não sabe o que acontece? Diz a palavra de Deus que Daniel ele foi deportado para a Babilônia. Irmãos, Daniel ele era apenas um adolescente, saiu da sua terra e foi para a Babilônia. E sabe o que chamou a atenção na vida de Daniel? Porque não foi Daniel ir cativo para a Babilônia que fez Daniel desacreditar no seu Deus. Deus permitiu, eu que não fiz nada para ir cativo também, Deus permitiu ir para a Babilônia. E aí, irmãos, eu comecei a pensar. Ele chegou na Babilônia adolescente ainda. E diz a palavra de Deus que ele começou a servir o rei. Interessante, irmãos, que a palavra de Deus vai dizer mais para frente que Daniel, irmãos, ele interpretava sonhos e ele passou a ser conselheiro de reis. E diz a palavra de Deus que nós acabamos de ler que sobre a vida de Daniel havia um espírito excelente sobre a vida dele. Por que, missionário, havia um espírito excelente na vida de Daniel e nas vidas dos outros não tinha? Porque Daniel orava, porque Daniel consagrava, porque Daniel tinha uma vida diferente daqueles que também desceu com ele. Sabe qual é a diferença na tua vida hoje? Muitas vezes você pensa que Deus mudou. Quem mudou foi você. Porque quando você aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, você estava no primeiro amor. Você tinha vontade de consagrar. Você tinha vontade de orar. E hoje, nem 5 minutos de oração, às vezes a pessoa quer diante de Deus. Conversa o dia inteiro sobre tantas coisas. E quando chega na igreja para orar a Deus, ainda acha assunto para conversar com quem está do lado, mas não a respeito do reino de Deus, a respeito de coisas lá de fora. E aí eu te pergunto, se Jesus soar a trombeta agora, pensas que vai subir? Não, não vai subir. Que isso, missionário? Deus é misericordioso, mas é justiça também. O céu é para os lavar remido no sangue do Cordeiro. E aí, mas eu também sou missionária. Mas você, aos poucos, você está deixando aquele sangue saindo da tua vida. Como, missionária? Deixando o pecado entrar. A Bíblia diz o seguinte: não deis lugar ao diabo, porque quando eu abro uma brechazinha, Satanás ele entra, e quando ele consegue lugar na nossa vida, o sangue de Cristo vai se retirando, porque o Espírito de Deus não tem pacto com o pecado. E aí, irmãos, a gente acha que quando eu digo pecado, a igreja acha que é pecados grandes. Não, meu querido, não estou dizendo pecados grandes, não. Quer um exemplo nessa manhã? Falar mal do teu irmão é pecado. Jesus vai voltar e você vai ficar. Você vê a mulher de Deus preparando um evento, você só sabe olhar, mas você não chega junto, não quer puxar a rede, ainda quer morar no céu.
Irmãos, eu não conheço a igreja, mas quando eu falei eu quero ser ferramenta, porque eu quero que Deus ele fale com você. Irmãos, não pense que Deus ele está te dando cajado nessa manhã, porque a palavra de Deus diz que ele corrige quem ele ama. Então, se o Senhor está falando conosco dessa forma, é porque você é amada, porque você é amado, porque se Deus não te amasse, ele deixaria você se afundar. Muitas vezes parece que não estamos na igreja, parece que estamos no velório. Quando mencionamos o nome do Senhor, a igreja toda apagada, não aguenta nem levantar a mão para dizer: Senhor, eu te amo. Parece, irmãos, que não está se aguentando, mas quando sai dessa porta para fora, chega até pular, saltar, isso e aquilo, mas na casa de Deus não tem força para adorar. Na casa de Deus não tem força para glorificar o nome do Senhor. O pregador tem que estar pedindo para exaltar o nome do Senhor. O pregador tem que se esforçar aqui na frente para tentar arrancar glória da vida de quem está no banco. Sabe por que o pregador faz isso? Porque você foi comprado com sangue precioso. Sabe por que o pregador faz isso, meu querido? Porque o que Jesus passou para que você estivesse sentado aqui não foi brincadeira. Quem de vocês aqui que é pai e mãe, a irmã ali daria essa criança para ser sacrificada por 10 pessoas? Jesus ele fez. Eu tenho 2 filhos, 2 anjos. Eu tenho 2 anjos lá em casa, Miguel e Gabriel. Louvado seja Deus. Você daria, missionária, seus 2 filhos para morrer por 10 pessoas? Pessoas que você conhece, que você ama. Eu iria olhar para as 10 pessoas e iria dizer: eu te amo muito, mas você vai morrer, mas meus filhos não. Eu estou sendo sincera. Jesus não. Glória a Deus. Aleluia. Jesus ele se entregou por uma humanidade. Até por quem não merece, ele se entregou. E as pessoas dizem assim: Jesus é fraco. Fraco? Jesus é fraco? Jesus, irmãos, ele foi para a cruz porque ele quis. Porque a missão dele foi essa. Desde o início, os profetas profetizavam a vinda do Messias. E Jesus sabia que a missão dele era vir em forma humana. Sabe por quê? Porque o pai olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então sobrou para quem? Para o filho. Deus olha para a terra, para esse planeta, não vê um justo que possa salvar, perdoar, pagar a dívida de pecado a ele. Não restou outra opção. Conjecturando: meu filho, sobrou para você. Você vai ter que descer, você vai em forma humana, você vai sentir na pele tudo que o meu povo sente. E você vai ser crucificado, humilhado, cuspido por amor a esse povo. Foi isso que Jesus fez. Aí você fala assim: mas eu estou passando tanta tribulação. Jesus vai dizer assim para você: eu também passei. Mas está doendo, Senhor. Tu é Deus, tu não sabe o quanto está doendo. Ele vai te dizer: eu sei a tua dor, porque eu também tive uma natureza assim. Ninguém tem desculpa hoje para dizer para Deus: Senhor, eu não vou fazer a tua obra porque eu estou passando mal. Eu não vou fazer a tua obra porque eu estou sendo perseguido. Jesus vai dizer: eu também senti a tua dor. Eu também fui perseguido. E olha, pior do que você. Porque muitas vezes nós somos perseguidos porque nós damos brecha. Jesus ele foi perseguido não porque ele deu brecha ou porque havia pecado nele. Porque Jesus veio em forma humana para fazer esse sacrifício porque não havia pecado nele. Por isso ele veio. Por que Deus não contou com nenhum de nós? Porque havia pecado. Tinha que ser um cordeiro limpo de todo pecado, imaculado, para poder fazer esse sacrifício. Uma vez só. Derramasse esse sangue para que nunca mais precisasse matar animais para a purificação do pecado. Sabe o que Jesus quis? Te dar acesso livre ao Pai. Você sabia como é que era antigamente? Se nós estivéssemos na lei, o pastor representando o sacerdote, ele é que tinha que ir fazer expiação do nosso pecado. Mas nós
não poderíamos entrar no lugar santíssimo para falar com Deus, só o sacerdote. E segundo os estudiosos, uma corda era amarrada na sua cintura. Caso o sacerdote tivesse em pecado e fosse fulminado lá dentro, ninguém poderia tirá-lo. Aí o que acontecia? Com aquela corda, puxavam o corpo. Porque se entrasse lá dentro, seria fulminado. Se nós estivéssemos no tempo da lei hoje, ia cair muita gente fulminada hoje. Muita gente ia ser fulminada dentro da igreja. Pessoas dentro da igreja com pensamento maligno, com pensamento de destruir o outro, com pensamento, tomara que na oportunidade dela venha gaguejar, ela não consiga, que ela fracasse. Tem gente assim dentro da igreja. Se fosse no tempo da lei, crente, ia ser estreito. Sabe o que ia acontecer? A maioria ia ser fulminado por Deus. Sabe o que eu quero te mostrar nessa manhã? O amor de Cristo pelas nossas vidas. Jesus acabou com esse negócio para te dar uma oportunidade. Jesus derramou o sangue dele para que você não precisasse matar animais, para que você não ficasse na dependência do sacerdote para fazer expiação pelo teu pecado. Deus, ele te deu acesso livre de você falar com ele tete a tete, e você não dá valor. Muitas vezes o crente está pedindo: eu quero a lei do que a graça. Irmãos, Jesus ele veio para trazer a graça, e às vezes nós preferimos a lei. Sabe por que você prefere a lei? Porque você não sabe como a lei atuava. Se você me perguntar: missionária, a lei era ruim? Era má? Não, a lei não era ruim. Não. A lei só tinha uma função de apontar o teu pecado. Mas ao mesmo tempo que a lei apontava para o teu pecado, ela também apontava que você precisava de um Salvador. Como se a lei dissesse assim para o pecador: olha, o meu dever é te apontar o teu pecado. Agora você precisa de um Salvador para te purificar daquilo que eu te apontei como lei. Isso era a função da lei. Depois que Jesus veio, tudo mudou. Imagina você salariado, situação difícil hoje, que no pleno século XXI está difícil. Você tem que comprar animais para sacrificar. Já pensou nisso? Às vezes comprar um frango para comer no domingo está difícil. Como é que eu vou comprar um bode para fazer expiação do pecado para mim? Se comprar um frango para comer com a família está difícil. Parou para analisar? Se comprar um frango para comer com a tua família no domingo está difícil. Imagina se você tivesse que comprar animais para purificação do teu pecado. E você ainda não serve a Deus com excelência. O que você quer dizer, missionário? Eu quero dizer que você precisa servir ao Senhor Jesus pelo que Ele é, pelo que Ele fez pela tua vida. E como é servir ao Senhor? Ser grato a Deus na maneira de você agir em relação a Ele. Se na igreja está precisando, uma área está em deficiência, não pergunte se pode ir não. Chega para a líder lá e fala: estamos juntos. Mas não é estamos juntos de boca não. É você falar: estamos juntos e botar a mão no arado. Irmãos, eu não sei. Se eu perguntar à irmã aqui: irmã, o conjunto em peso te ajudou a realizar esse evento? Todas as irmãs esteve contigo nesse evento? Porque nesse evento, para estar acontecendo, já tem uma preparação, ó. Igual lá na minha igreja, o congresso aconteceu ontem. Mas, irmãos, há meses estamos trabalhando nesse projeto. Se você ver, entrar no site lá da minha igreja, você vai ver que as fotos vão para lá. Ficou lindo, a coisa mais linda. Mas sabe por quê, pastor? Porque todo mundo trabalhou com comunhão, unidos, para que aquele evento acontecesse. Irmão, irmã, você trabalhou para que esse evento estivesse acontecendo? Você jejuou por esse evento? Você chegou para ali e falou assim: olha, o que precisa para eu poder te ajudar? Você contribuiu da maneira que você pôde, de acordo com as suas possibilidades? Isso não é fazer a obra
pastor, isso é fazer a obra de Deus. Quando você faz dessa maneira, você está mostrando para o Senhor: eu sou grata pelo que o Senhor fez por mim. Quando você leva a obra de Deus relaxadamente, você está dizendo para Jesus, nas tuas atitudes, que o sofrimento dele por você não tem valor. É verdade. Daniel estava lá. Sabe o que aconteceu com Daniel? Por Daniel ser esse tal crente, fiel, homem de Deus, tinha uma nuvem em volta de Daniel que olhou aquele homem se destacando. E aí olhou assim, mas o rei levantando Daniel, vem escravo para cá. Que é isso? Daniel, escravo, levantar ele. Sabe por quê, irmãos? Você acha que foi o rei que levantou Daniel? Não, foi a mão de Deus que levantou aquele homem. Quando você é fiel a Deus, não é o teu chefe, o teu pastor que te levanta, não. É Deus que toca na mente, no coração dele e fala com ele e manda te levantar, porque a obra não é do pastor, é de Deus. Quando você fica no banco, o pastor não te levanta, começa a murmurar contra a vida do pastor. Mas ele não pode te levantar se do alto não vier a ordem. Como é que fica? Tem que discutir com Deus. Vai contender com Deus então, porque a ordem vem dele. E aí, irmãos, Daniel estava ali. Sabe o que acontece? Diz a palavra de Deus que ninguém consegue achar acusação nenhuma contra a vida de Daniel. Porque Daniel era um homem fiel. Daniel não deixava Satanás entrar na vida dele. Daniel estava numa terra estranha, fora da sua terra, dos seus costumes. Mas nem por isso Daniel foi um espião lá dentro, que ninguém soubesse que ele era servo de Deus. Hoje, pastor, está cheio de espião por aí, está cheio de agente secreto por aí. 20 anos numa empresa, não sabe que o camarada é crente, não tem coragem de abrir a boca, pelo menos para falar do que Jesus fez na sua vida. Está cheio de agente secreto aí. Mas olha, eu tenho uma notícia para o agente secreto. O agente secreto, quando Jesus voltar, ele vai ser agente secreto no inferno, porque no céu não tem. No céu não tem agente secreto. Não tem. A palavra é clara. E aí, irmãos, aqueles presidentes, aquela galera toda que cercava o rei, chegou e falou: rei, já preparando a cama de Daniel, mas o rei não sabia. Rei, vamos fazer aqui um decreto que por espaço de 30 dias, ninguém pode adorar outro Deus e não pode fazer petição a nenhum outro que não seja a ti. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles já estavam de olho em Daniel. Daniel não tem nenhuma acusação contra ele, vou pegar ele na lei do Deus dele. E aí aqueles homens vão para aquele rei estava inocente, não sabia de nada, e prepara a cama de Daniel. E aí o rei fala: isso aí, tudo bem, selou. E aí o que acontece? Palavra de rei, não volta atrás. A lei dos medos e dos persas tem que cumprir, não tem? E aí, não sabe o que acontece? Daniel ouve e fica sabendo daquele edito. Você pensa que Daniel recuou? Você pensa que Daniel recuou? Daniel continuou as suas orações 3 vezes ao dia, como de costume. E aí sabe o que acontece? Vai para a cova. Quando o rei percebe que se tratava do melhor que ele tinha no reino dele, o rei começa a ficar penalizado. Ele trabalha o dia inteiro para tentar livrar Daniel e não consegue, porque lei é lei. E aí sabe o que acontece? Chama Daniel, prepara Daniel e lança Daniel na cova dos leões. E lançaram Daniel na cova dos leões. E o rei foi triste para casa. Chegou em casa, não comeu, ficou em jejum. E diz a palavra de Deus que nem música o rei quis ouvir. Passou a noite toda sem dormir. E quando foi de manhã, foi até a cova. Daniel, será que o Deus que continuamente tu serve, será que ele pode te livrar, Daniel? Daniel responde lá de dentro da cova: ô rei, Deus enviou o anjo dele. Sabe por quê?
merecer isso aqui. Imagina você aqueles que prepararam a cova para Daniel. Imagina os opositores de camarote para assistir Daniel cair dentro da cova dos leões. Agora nós vamos derrubar esse tal. Quanto tempo procurando algo para derrubar Daniel? Agora Daniel saiu do nosso caminho e eu vou assumir o lugar de Daniel. Aí sabe o que acontece? Para a tristeza dos opositores, Deus exalta a vida daquele homem fiel, daquele homem que não se corrompeu, que não negou a palavra do seu Deus nem em terra estranha. E aí, irmãos, o rei diz assim: chama os opositores. Cadê aqueles que acusaram Daniel? Chama todos eles. Eu duvido que eles queriam estar na presença do rei. Irmãos, aqueles homens queriam que o rei levantasse eles como Daniel. Mas naquele momento ali, eu tenho certeza que ninguém queria ficar diante do rei. Sabe o que o rei disse? Pega todos eles. Eles é que vai para a cova dos leões. Você está entendendo? Não se preocupa não, você está querendo te jogar na cova. Deus ele não vai te livrar da cova não. Você vai até cair na cova, mas Deus ele vai te livrar dos leões. É o que Deus diz com Daniel. E sabe o que diz a palavra de Deus? Que os opositores, os acusadores de Daniel, antes de chegar no fundo da cova, os leões já espedaçaram todos eles. Vai mexer com o crente fiel. Por que o crente hoje, irmãos, não tem mais peso na sua palavra? As empresas hoje, qual é a sua religião? É crente? Tem vaga não. Eu trabalhei lá na vistoria de navios. E qual a sua religião? Crente. E esse negócio de crente é porque Deus te aberta a porta para mim. Porque senão ia mandar, corre, que aqui não tem lugar para crente. Sabe por quê? Porque a maioria dos crentes que entrou nessa empresa só fez bobagem, roubou a empresa. Crente. Então, crente aqui não tem vez. Até o meu patrão, que é engenheiro. Eu falei, mas nem todo mundo é igual? Vamos fazer uma experiência. E eu entrei, o homem que nunca deu confiança para funcionário nenhum. O homem comigo era assim, entrava na sala dele até sem bater. Sabe por quê? Porque quando Deus prepara a porta para você, não tem capeta para impedir. Irmãos, na empresa que meu marido trabalha, que ele é militar, não quer crente. A maioria, que ele é primeiro sargento, tem primeiro sargento lá que trabalha com ele, que só dá mau testemunho. E ele fala, como é que pode isso? Como é que pode isso? Pastores, credenciais, e fazendo cada coisa, que ele fala, como é que pode? E quando você vai pregar lá dentro, você fica assim, Jesus, que capeta sem vergonha. Meu pai, no telefone comigo, que a família do lado do meu pai é tudo espírita. Pai, você precisa ir para a igreja. Ele virou para mim e falou assim, filha, quem me convidou para ir na igreja é um presbítero. Eu até fui na igreja com esse presbítero. Mas filha, eu estava na igreja, eu vi um presbítero subir engravatado para pregar a palavra de Deus, por sinal, até muito bonito, pregando. Mas no meu trabalho, que a gente trabalha junto, dando em cima de mulher na minha frente, e meu pai não foi mais para a igreja. Está mudo. E aí eu estou tentando, aos poucos, trazer meu pai de volta. Mas meu pai não falou isso. Eu tive que ouvir e tive que falar para o meu pai, pai, você precisa olhar para Jesus, porque quem vai te salvar é Jesus, não é aquele pastor, não é aquele presbítero. Ele vai prestar conta diante de Deus. A palavra de Deus diz que cada um dará conta a Deus dos seus próprios atos. Então deixa aquele que quer errar. Olha você para Jesus. Irmãos, Daniel, no final desse capítulo, Daniel prosperou grandemente no reinado desse rei. Sabe por quê? Porque nem diante dessa dificuldade, nem diante da cova dos leões, aquele homem se dobrou diante do diabo. Os leões podem até me comer, mas negar o meu Deus eu não vou negar. Os leões podem me estraçalhar, mas eu vou continuar confiando no meu Deus. Vou continuar adorando aquele que vive e reina para todo sempre. Irmãos, e às vezes a gente fica murmurando por pouca coisa. Às vezes a gente fica aí numa labuta danada, e você vai para a palavra de Deus, você vê que nós estamos
Deus, irmãos, que você vai ver o que é luta. Aí você vai dizer, glória a Deus, porque eu vim, estou no século 21. Porque se fosse na época de Daniel, na época do apóstolo Paulo, na época de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu duvido que nós suportaríamos. Deus permitiu eu e você viver na graça. Nós temos a obrigação de ser pelo menos imitantes a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Pelo menos a gente tentar imitar esses homens de Deus. O apóstolo Paulo não fala? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que a igreja tem imitado bons exemplos? Porque às vezes, irmãos, as pessoas só imitam aquilo que não presta, aquilo que não tem valor nenhum, que não vai te acrescentar nada. Mas começa, irmão, a prestar atenção nos mínimos detalhes. Você fala que Deus não fala contigo, mas você também não para ouvir. Mas Deus não fala comigo, Deus está em silêncio. Às vezes Deus está falando naquela brisa suave e você não entende. Às vezes Deus está palestrando de uma forma tão gloriosa e chega um certo momento que Deus começa a exortar. Minha serva, você precisa mudar aqui. Meu servo, você precisa tirar isso aqui. E Deus não falou comigo não, isso é coisa do capeta. Não, é coisa de Deus. Porque Deus ele exorta mesmo. Porque o povo que vai morar no céu não vai de qualquer maneira. Irmãos, Deus ele quer que nós venhamos entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Está cheio de igrejas por aí pregando os teus opositores, manda Jesus matar. E aí o crente vai lá e manda Jesus matar o irmão, achando que o opositor dele é o irmão. Irmãos, os nossos inimigos não é teu irmão não. Porque quando você guerreia contra a vida do teu irmão, tu está guerreando contra Deus. Sabe por quê? Porque teu irmão tem imagem e semelhança de Deus. Se você persegue teu irmão, tu está perseguindo a Deus. Quer uma prova disso? O apóstolo Paulo estava indo em direção aonde o povo de Deus estava para perseguir, lá na estrada de Damasco. O que aconteceu? Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Deus falou, Saulo, não é contra o povo que tu está perseguindo, tu está perseguindo a mim. Irmãos, nessa manhã para encerrar, faça uma reflexão, faça uma autoanálise daquilo que Deus ele falou contigo nessa manhã. Porque olha, Deus ele está contando com uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja que tem compromisso com Ele. E Deus ele diz, olha, eu só tenho compromisso com quem tem comigo. Agora eu estou entendendo, missionário, porque eu estou na luta, porque eu estou na prova. Muitas vezes vem muita prova por causa da nossa caminhada. Mas tem muitas lutas, muitas provas que nós mesmos adquirimos pela falta de comprometimento com Deus. Não adianta você pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço, vir para essa festividade e achar que você está agradando a Deus, porque não está. Ah, missionária, mas eu falo em línguas estranhas, eu profetizo, eu faço e aconteça. Sim, os dons de Deus são irrevogáveis. Não quer dizer que a tua conduta está aceita diante de Deus, não. Isso não quer dizer nada. Tem pessoas que acham que vai ser salvo pelas línguas estranhas, que vai ser salvo pela profecia. Não, vai ser salvo pelo que diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, os frutos do Espírito. Como é que você tem tratado o seu irmão? Você tem orado por ele? Quando você persegue teu irmão, é como se você estivesse falando para Jesus, o teu sofrimento na cruz, para mim não tem valor. Se você vê de Gênesis Apocalipse, você vai ver os profetas, você vai ver os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés falando. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de tudo, sobre todo o teu coração, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, pensamento. E o segundo, semelhante ao primeiro, amar o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que significa isso? O mal que você não quer para você, não deseja para ele. Se você não gosta que fale mal de você, você não tem o direito de falar mal do outro. Se você não quer que venha te alfinetar porque dói, então não vai alfinetar o outro porque dói. Se você quer ver o outro crescendo, porque você também quer crescer, então comece a orar por ele, comece a dar honra a ele primeiro. Porque enquanto você está honrando o teu irmão, Deus ele vai honrando a tua vida e vai te levantando. Mas quando a gente quer derrubar, puxar o tapete do nosso irmão, pode ter certeza que amanhã alguém vai puxar o teu. Tudo que nós fazemos aqui hoje, amanhã farão conosco também. Se você tem um gesto de carinho hoje com a tua irmã, pode ter certeza que amanhã alguém vai ter esse gesto de carinho. Aquilo que você plantar hoje, amanhã você vai colher. Mas saiba o que você está plantando. Sabe por quê?
opção de escolher a semente para plantar. Agora, a colheita você não tem escolha. A colheita você vai colher. Se você plantar vento e tempestade, pode ter certeza que amanhã é isso que você vai colher. Irmãos, vamos ficar de pé. Nessa manhã, você venha refletir em tudo que o Senhor Ele ministrou no meu e no teu coração. Porque se o Senhor falou dessa maneira, dessa forma, é porque Ele quer te ver lá. Porque Ele disse que Ele foi preparar a morada, e a morada é para você. Ele não quer que você perca essa morada por nada desse mundo. Por isso que às vezes Ele fala dessa forma, porque Ele quer te ver lá. Porque Ele preparou um lugar para você lá. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, meu Deus, nesta manhã de consagração, ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Queremos te agradecer pela forma, meu Pai, que tu trabalha em prol daqueles que tu amas, Senhor. E nessa manhã eu quero te pedir que a tua palavra venha criar, Senhor, uma semente em cada coração e que venha, Senhor, germinar e que venha produzir frutos, ó Pai, para que haja aqui neste lugar uma igreja sadia, uma igreja vitoriosa, uma igreja que aguarda a tua vinda, meu Pai, em espírito e em verdade, meu Senhor. Senhor, uma igreja que não esteja inchada, mas uma igreja que esteja, meu Pai, caminhando saudavelmente para a tua glória. Deus, até aqui os problemas que estava vendo, meu Pai, as divergências que estava vendo, meu Pai, até aqui, que o teu Espírito Santo venha convidar cada um nessa manhã para se corrigir daquilo que não está te agradando, para que a tua glória, meu Pai, venha continuar descendo neste lugar. Deus, eu te agradeço pela oportunidade que tu me deu de ser uma ferramenta nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque eu não sou nada mais do que uma serva humilde, do que uma ferramenta humilde, meu Pai. E eu te agradeço, meu Pai, pelo teu compromisso com a tua igreja, ó Deus, e pelo nosso compromisso nessa manhã, que o Senhor tem falado, que nós queremos ter a partir de hoje, para a glória do teu santo nome. E queremos dizer que o teu sacrifício não foi em vão, que nós valorizamos o teu sacrifício por nós nessa manhã. Em nome de Jesus, eu agradeço